Você tem que saber investir nos seus hobbies. O trabalho, às vezes, ele não te satisfaz por completo, mas você ter a independência financeira é muito importante. Mas se você usar isso para investir naquilo que você gosta, é um jeito muito especial de você não entrar numa crise existencial, por exemplo. Bem-vindos a mais um episódio do Abrindo Caminhos. Aqui nessa segunda temporada, a gente está falando sobre transição. Então esse podcast aqui, que é para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo, acaba passando por várias transições da vida, né? Eu passei por várias e a ideia é compartilhar mais nessa temporada sobre essas transições. E hoje tem um episódio super especial com o Eduardo Carlier, que foi o meu primeiro chefe no banco. O Edu tem mais de 25 anos de mercado financeiro, é administrador de empresas e foi ele que tanto me contratou, e a gente vai falar um pouco sobre por que meu apelido era cantineiro, como é que foi a minha entrevista de emprego, qual foi a reação dele quando ele descobriu que eu tinha uma banda cover do Menudos, no meio do mercado financeiro isso, reação dele quando eu fui viajar ao mundo, começo da Worldpackers, enfim, muitas histórias malucas, sendo que uma delas foi quando eu tinha ido estudar na Espanha e ele me viu abraçando o Kelly Slater em rede nacional. Então a gente vai conversar sobre tudo isso e o que passou pela minha cabeça, né? Os medos que eu tive, os sentimentos, questionamentos que eu tive ao longo dessa jornada e que ele também teve. Faz 10 anos agora que eu pedi demissão do mercado financeiro para viajar ao mundo e depois fundar minha empresa. Então a gente conversa sobre isso e muito mais e sobre as perspectivas de investimento do mercado hoje, né? Qual que é a visão do Edu sobre o mercado financeiro hoje em dia. E aí, Edu, queria que você começasse contando daquela entrevista, da minha primeira entrevista de emprego. Não foi a primeira, na verdade. Eu tinha feito uma entrevista na Puma, eu lembro, no começo, assim, da faculdade. Eu falei, vou trabalhar com alguma coisa tipo das marcas, assim. Eu lembro que eu apliquei para trabalhar na Quicksilver, que era de surf, na WCT, que hoje é WSL de surf, na Puma. E aí o Santander foi ali a primeira vez que eu tinha aplicado para um banco, né, para alguma parada assim. E aí veio o lance da entrevista, né? Aquela entrevista lá, mó galera no banco, assim. Dinâmica. Eu lembro que aquela pergunta, né? Você tiraria Xerox por 1 milhão, né? Aquelas perguntas clássicas, assim. Mas eu lembro que uma coisa que marcou era o que a galera ficou me chamando de cantineiro, né? Porque nessa época eu ajudava minha mãe na cantina. E aí eu falei isso, né? Eu trabalho na cantina, vendo coxinha, cantineiro. Mas eu queria ouvir na tua visão como é que foi essa entrevista, como é que você me viu naquele momento ali, que eu lembro que o que me falaram depois é que eu era longe de ser uma escolha óbvia ali, né? 4 interações que a gente teve naquele momento, no começo da tua carreira, né? Que a gente começou, que passa pela entrevista, passa para você começar a trabalhar, passa por você decidir sair, trocar de emprego, passou por você tirar um momento de férias no meio do caminho também para explorar, e passa por a gente conversar para o Worldpackers que você fez. Então, eu tenho memórias muito boas dessas interações, né? Não, eu devo muito ao que eu sempre falo, devo muito ao onde eu estou hoje, ao que eu sou hoje a você. Primeiro por ter apostado em mim ali naquela época, né? Que essa eu queria começar por essa, assim, né? Que não era longe de ser óbvio ali, né? A contratação do cantineiro. Depois, assim, o espaço que você me deu ali, né? Eu acho que essa de eu ser estagiário e ter reuniões com o CEO sem ter cartão, né? Eu lembro que eu tinha um Fiesta velho, e aí eu parava o carro meio longe das reuniões e pegava um táxi para chegar de táxi para não chegar com o Fiesta velho, né? Então, assim, foi uma oportunidade que, graças a você, eu tive, assim, que com certeza eu não estaria onde eu estou hoje, né? Eu queria que você me contasse da entrevista, como é que foi, o que você lembra de mim no começo ali, né? Bem logo da entrevista até os primeiros dias, semanas no banco. Acho que, assim, o banco, naquela época, tinha uma cultura de entrevista que era meio fora do comum, né? Eu acho que o objetivo das entrevistas era encontrar pessoas diferentes mesmo, era tentar achar gente que complementasse todos os talentos que a gente estava construindo naquela época. A ideia das entrevistas, e esse era um hábito até mais antigo, era tentar tirar as pessoas da zona do conforto e ver quais eram as reações. E a gente não queria saber qual era a experiência, né? O que tinha feito. Quando você está aplicando ou está começando a ver a sua carreira para um estágio,
Você quer ver se a pessoa sabe se comunicar, se ela pensa fora da caixa, se ela teve experiências que ela conseguiu traduzir para alguma coisa positiva e uma baita capacidade de adaptação, improvisação e comunicação, né? Eu acho que, assim, todas as entrevistas que eu participei para selecionar pessoas, e é muito difícil isso, né? É uma das tarefas mais duras, porque você tentar conhecer uma pessoa numa entrevista de meia hora ou uma hora é uma situação de risco, né? Você tentar achar que você entendeu completamente o que aquela pessoa faz, ou vai fazer, uma hora é insuficiente. Às vezes você fica casado anos, você não demora para entender o que... Né? E meia hora de entrevista, assim, e muda a vida de uma pessoa, né? Como essa entrevista mudou minha vida, assim, né? Então, o impacto que tem, né, cara? O impacto que você tem na vida das pessoas, né? Então, a gente fazia aquelas perguntas malucas, né, para tentar ver se a pessoa saía do corner ali, saía das cordas e respondia direito. E eu sempre tive uma coisa muito interessante nesses processos de contratação, é que a gente tem eu sempre busco ter empatia, e eu sempre busco pessoas interessantes. Então, se você coloca 10 pessoas numa sala para fazer uma entrevista, 10 adultos, vamos dizer assim, ou 10 profissionais, a chance desses 10 conhecerem uma gama gigantesca de temas para conversar é muito grande, né? É quase uma sacanagem você colocar uma pessoa que está começando para você fritar ali um monte de pergunta. Então, você tem que tentar ver qual é a qualidade das respostas e, sobretudo, se a pessoa é interessante, cara. Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto na interação, quando você não conhece uma pessoa, e eu acho que não é nem no ambiente de entrevista, não. É assim, se a pessoa for chata, você não consegue. Assim, você imagina trabalhar junto ali, né? Pô, vou trabalhar junto com essa pessoa. Imagino que em 25 anos aí de mercado financeiro, quantas pessoas você já não entrevistou, né? Muitas. E, assim, tem erros e acertos, né? A gente gosta muito de falar dos acertos. Acho que na época contigo foi um belo de um acerto, mas a cabeça, quando a gente entrevistava as pessoas, veio muita gente boa, você foi uma delas. Mas a pessoa é interessante, a pessoa gosta de viajar, consegue conversar dos temas mais variados, não precisa nem entender. E o humor, né? Eu lembro que o humor era importante. Eu lembro que eu fiz alguma piada na entrevista, não lembro qual que foi, que a galera começou a rachar o bico ali. Eu não lembro exatamente qual foi a piada, mas ali eu tive uma sacada que eu falei, pô, realmente é isso que você tá trazendo, né? Você vai trabalhar junto com a pessoa, você quer uma pessoa agradável, né? E tinha algumas pessoas na entrevista que eram mais preparadas que eu, tinham mais conhecimentos que eu lembro, mas elas eram muito travadas, assim, né? Então, acho que o fato de eu ser um pouco mais solto, acho que compensou a falta das habilidades que eu tinha para estar ali, né? Porque era um ambiente de altíssima habilidade, assim. Acho que em todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, o mercado financeiro foi onde eu tive maiores desafios mentais, as mentes, uma galera que manjava muito do que estava fazendo, sabia muito daquilo, se dedicava muito para aquilo, e eu chegando ali meio de paraquedas, né? O cantineiro chegando ali. Então acho que esse olhar que você está falando aí foi essencial mesmo. A história da cantina é muito boa, porque a hora que a gente viu que tinha alguma pessoa metendo a mão na massa, tendo que resolver... Assim, as pessoas acham que tocar uma cantina é fácil, né, Ricardo? Sim, não é, né? Interação com o público, mexer com dinheiro, ver se entregou ou não entregou, barato às vezes passa no seu pé, você tem que... não é assim... Então, você se virar, essa experiência de interação, de venda, de comunicação, ela serve para tudo. E o humor é um grande sinal de inteligência. É um grande sinal de inteligência. Assim, se a pessoa consegue fazer piada com a situação ou sair de uma forma elegante usando humor, é um sinal de que a pessoa é interessante, né? E isso é uma coisa, acho que tem que buscar. Se você tem o ping-pong nas respostas, mesmo que você não saiba, ou tem interação, você troca e volta e tem um vai e vem, já é um sinal interessante. E tem muita gente que, às vezes, só tem isso, né? Então, você tem que tomar cuidado com o resto. Então, tem que ser interessante, mas tem que ter conteúdo também. Tem que buscar, tem que ser curioso, tem que entender que tem que ser flexível. E ninguém... Sinceramente, eu acho que dificilmente hoje você entrevista ou fala com alguém, ou conhece uma pessoa de cara
e você não está procurando esses pontos, né? Verdade. Se você está entrando num relacionamento, vai falar com uma namorada, vai não sei o quê, se for só bonita e não tiver conteúdo, dura pouco, né? Verdade. Então, acho que o ping-pong é essencial, dar risada é essencial e ter essa leveza nas coisas sérias é importante. Os dois, né? Acho que é o conhecimento, talvez a inteligência emocional, assim, acho que de alguma maneira eu consegui ter isso, porque eu realmente, quando eu vi as pessoas lá, elas sabiam muito mais do que eu, eram 20 pessoas na final, lembra? Primeiro eram centenas de aplicações, né? Na final eram 20 pessoas, e ainda passou eu e o Fabinho Bergamo aí. E aí a gente entrou lá, e ele tinha um perfil já mais preparado, talvez, para o mercado financeiro, assim, eu ainda cheguei ali meio de paraquedas, assim, né? E aí eu lembro que no começo era a relação, né, de atender telefone mesmo, de fazer as coisas, as tarefas mais básicas, mas eu vi ali eu olhava para vocês, assim, eu via todo o conhecimento que vocês tinham, onde vocês estavam na carreira, quanto dinheiro vocês ganhavam, eu falei, caramba, eu quero isso, eu quero rápido isso, né? Então eu lembro que eu me dediquei bastante no começo, eu aprendi bastante, e eu lembro que eu tive uma sorte também ali, de eu estar num momento que, na época o Seifert, né, começou a ensinar as coisas ali de contabilidade para real estate, né? Era um setor que era muito pequeno na época, o setor começou a crescer, eu ganhei uma habilidade ali que eu sabia fazer, e você, na época ali como chefe, me deu essa confiança para ir voando, né? Então, eu ali como estagiário tinha aquela habilidade específica, tinha o carimbo do banco, a sua aprovação, então eu lembro que eu comecei a voar mesmo, eram vários IPOs, né? Teve aquele não foram 20 IPOs de construção, né? E ali o mais interessante é que ninguém sabia de nada, né? Então já tinha um caminho muito livre para quem tivesse curiosidade ir para cima. Mas você tem que dar esse espaço mesmo, assim, o chefe, né? Chefe é uma palavra que está até cada vez mais em desuso, né? Mas eu acho assim, entre chefe não tem muito objetivo, muito propósito, não. Acho que você tem que tentar fazer uma equipe em que você dá essas responsabilidades. E essa é outra característica que eu acho interessante. Quando você dá responsabilidade, e isso gera problemas, né? Então, a pessoa começa a ter problemas para resolver. Só que você começa a identificar as habilidades quando a pessoa começa a trazer soluções para os problemas. Então, se você tem uma solução e consegue compartilhar e ajudar a tomada de decisão, ela é uma habilidade própria das pessoas também. Tem muita gente que só traz problema e não consegue resolver. Então, assim, se você traz solução e alternativa, esse negócio ele ajuda você a exponencializar, né? Então, acho que se você está no ambiente correto, você tem essa interação, essa facilidade de resolver e de interagir com as pessoas, mesmo que você tome decisões erradas, você acaba tomando diversas vezes, também acho que é uma característica excelente, né? Assim, não tem coisa pior do que você interagir e você só receber problema não resolvido, né? Verdade. Aí a Então, solução, criatividade mesmo, né? Tem um lance da criatividade mesmo, né? E aí, falando nessa criatividade aí, eu queria jogar um pouco para frente, né? Foi um dos dias mais tensos, assim, da minha vida. Eu nunca falei isso publicamente, mas eu tinha uma banda cover do Menudos, né? Quando eu juntava com os amigos ali e tem esse vídeo até no YouTube, botar até o link ali, Márcia é Louco, e aí a gente fez uma banda cover dos Menudos, tinha 17 anos, na época foi o vídeo mais visto pelo Videolog, a gente saiu na capa da UOL, então era eu e 5 amigos fazendo uma banda cover dos Menudos, aquela zoeira, e aí esse vídeo caiu no banco, a galera do banco viu, eu cheguei ali, tô tremendo nas bases, e falei, nossa, já era, vou ser humilhado, vou ser escorraçado aqui, e você viu isso como uma coisa positiva. Foi aí que eu falei, nossa, esse cara é diferenciado mesmo, né? Você viu? Acho que queria que você contasse essa experiência, né? O que você viu naquele momento que você viu dançando o vídeo do Menudos ali, e você viu com um olhar positivo, assim, eu me lembro. Cara, acho que esse vídeo, ele é um olhar positivo, porque você fala assim, nossa, esse cara é sem vergonha mesmo, né? E eu acho que o ambiente corporativo, Ricardo, ele não é propício para você ver como as pessoas são no informal, né? Às vezes, hoje em dia, aquele vídeo passaria assim por um negócio, né? É um chazinho da tarde, né? Porque
o que você vê de vídeo hoje é só vídeo, das coisas mais absurdas, das pessoas se promovendo, das pessoas usando a tecnologia para o lado positivo, para o lado negativo, mas aquilo ali era, de novo, era um vídeo de humor, né? Então, é uma improvisação, você está se descobrindo, é uma janela para um jovem. Então, assim, não tem demérito nenhum naquele negócio. Ele entra na brincadeira de você entender como é que é a pessoa e saber como é que vai para frente. Então, assim, do ponto de vista da pessoa que está entrando e vai ser zoada, é horrível, né? Mas quem é o zoador, às vezes é bom, né? Porque você tem uma percepção e você cria a informalidade, né? Que, sinceramente, os ambientes corporativos não são bons nisso. Verdade, né? É todo mundo meio sério, todo mundo... Na época em que você entrou, a gente ainda trabalhava de terno, né? Então, é verdade, bem formal. Era bem formal, no ambiente de banco, assim, essa revolução... Hoje em dia não é mais terno? Hoje em dia já pode ir com... em alguns lugares, sim, mas eu acho que caiu muito, né? E muito por causa da geração de vocês. Eu já odiava usar terno, sempre odiei na minha vida. Eu estudei num colégio britânico, em que eu ia de terno e gravata lá assistir aula, né? Caramba. Durante o inverno, em São Paulo. Então, na hora do almoço, a gravata era um dos gols, né? O terno era outra. Então, assim... Lembro que barba não podia no banco também, né? Eu lembro que eu fui de barba um dia, eu lembro que barba era uma coisa que não rolava também na nossa época ali, né? Não. Hoje em dia tá mais de boa também, barba. Teve uma época que todo mundo era aquela geraçãozinha pós... Que assistiu o velho bom filme Wall Street. Todo mundo colocou suspensórios e gel no cabelo e começou a personalizar quem trabalhava em banco dessa forma, né? Então, assim, eu acho que os bancos evoluíram muito nesse sentido, quando você vai ver, as corporações evoluíram muito, né? Hoje você não trabalha... As pessoas fumavam no escritório, Ricardo. Você fumava na mesa. Então, dependendo se o cara era um fumante muito feroz, ficava a mancha no teto do... Caramba, feroz mesmo. Caramba. Esse tipo de ambiente foi uma revolução que aconteceu, né? A gente fica falando né? A gente já conversou diversas vezes dessas transformações que a parte digital traz, essas experiências mais globalizadas. O ambiente de trabalho radicalizou, né? A geração que você tem aí hoje, acho que a tua geração foi o começo disso com mais força, mas ela já é uma realidade muito mais informal no trato, né? Verdade. Acho que ninguém gosta mais de ser tratado 100% formal. Você começa a achar que você está num ambiente sério demais. Verdade. Eu sinto que eu peguei bem essa transição, né? Tanto essa começo de mudanças de padrões ali, né? 2007, 2006, 2007, e quanto o mercado bombando, né? Então eu peguei o mercado brasileiro crescendo muito naquela época, aí o mercado de renda variável começou a crescer bem, né? Hoje todo mundo fala da bolsa, investir na bolsa, mas naquela época era o começo, eram muito especializados as pessoas que faziam isso, né? E eu me vi naquele lugar assim, então comecei a me ver assim como eu falei, caramba, eu tô aqui nesse lugar, eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu tô conhecendo essa galera. Então, para mim, foi um momento muito chave na minha vida, assim. E aí eu me lembro que eu tava indo bem ali no estágio, recebendo bons feedbacks de vocês, assim. E aí, só que eu tinha esse sonho de viajar para a Espanha, né? Eu tinha morado nos Estados Unidos um tempo atrás, trabalhei de garçom numa estação de esqui, fiquei 3 meses lá. E aí eu falei, caramba, eu quero ter essa experiência de ter um intercâmbio. E aí um amigo me convenceu que a Espanha, Salamanca, era o melhor lugar. E aí eu fui para lá, então estava decidido aí. E eu lembro, não sei se eu te contei isso, mas no dia que eu ia falar com vocês, falei, não, eu vou sair daqui do estágio, estou indo super bem, mas eu vou para a Espanha, vou para Salamanca. Eu não vislumbrava a possibilidade de uma licença naquela época. E aí vocês chegaram e nesse dia vocês me efetivaram. Falei assim, cara, aí vocês chegaram, eu preciso conversar com você. Eu falei, você foi efetivado. Eu falei, nossa. Aí vocês falaram assim, nossa, você ficou até sem reação, né? Eu falei, eu tava sem reação, porque eu tava naquele dia pensando em me desligar. Mas nesse momento aí, eu passei a questionar tudo de novo, né? Eu falei, nossa, eu vou, e agora? Não, agora eu vou ficar mesmo, porque eu tive essa oportunidade, né? Agora eu vou ter que ficar. E aí fiquei um debate mental muito grande, até eu conversar com vocês e vocês me darem essa oportunidade incrível que foi a licença, que eu fiquei 6 meses em Salamanca. Acho que nunca tinha acontecido, que eu saiba, a licença dos lugares que eu
eu trabalhei, a gente nunca... Acho que é um esquema muito, muito raro, né? Você dá uma licença não remunerada para a pessoa passar 6 meses viajando, mas, de novo, era de uma compreensão muito legal daquela época, né? De novo, a gente estava falando, né? Ambiente sério, não era essa informalidade agora em que você começa a discutir com mais profundidade os propósitos e como é que você se encaixa nos esquemas de trabalho da atualidade, né? Como é que você se renova para ficar jovem também como empresa. Uhum. Mas ali, aquilo foi uma raridade. E foi um reconhecimento também de que as apostas que você tem que fazer, tanto em pessoas quanto no que você está olhando de oportunidades para frente, elas têm que ser pensadas no médio e longo prazo. Então, você também falar para um jovem que ele não pode experimentar a vida e passar 6 meses fora, provavelmente todo mundo lá mordeu o dedo, viu? Eu também queria fazer isso. Bem então, isso, você tem que ter uma sensibilidade com isso, e tem que ter gente muito legal em volta para topar fazer isso. Então, é assim que você constrói uma parceria e é assim que você constrói um ambiente positivo, dando oportunidade a esses espaços. Então, não é só entrega, responsabilidade, é você falar, olha, tem que saber, ter a sensibilidade do que as pessoas precisam, o que elas estão passando, e ver se você tem alguma coisa para fazer com relação a isso. E acho que essa licença não remunerada, ela teve um fato muito, muito engraçado, né? Porque você foi lá para Salamanca, mas você foi para estudar, né? Estudar. Eu fiz 2 matérias lá, Edu. Bombei em uma, passei em outra. E o que eu passei com nota 5. Então, assim, era festa todo dia. Disso. E no último dia, eu lembro que eu chorei. No último dia em Salamanca, eu saí chorando de lá. Eu falei, nossa, tá muito bom aqui. Eu não vou lembrar, me conta, me relembra. Só que, assim, tipo, 2 meses depois que você saiu de licença lá do banco, você apareceu numa foto atrás do Kevin Slater. Kevin Slater. Essa história é muito boa. De surf. Eu tinha esquecido disso, que eu fui lá para estudar, aí eu tava em Salamanca, ia ter o WCT, né, etapa do surf em Mundaca, na Espanha, que era 5 horas ali de ônibus. Eu falei, tenho que ir. Fui para lá, e aí lá eu dei um jeito de invadir a área em que ficavam os surfistas ali. Eu entrei pelas pedras para uma outra praia. Cheguei ali, eu fiquei junto com os surfistas, e o Kelly Slater foi 8 vezes campeão nesse dia. E aí eu fui a primeira pessoa que recebeu ele da água quando ele ganhou o título, assim. E aí filmou, passou na Sport TV, e a galera viu. Aí vocês viram esse vídeo, deu um abraço no Kelly Slater. Aí eu mandei um e-mail para você na época assim, tá estudando, hein? Ai, cara, essa daí foi esquecida dessa, muito boa. De novo, acho que essa você não lembrava também, né? A gente tem várias passagens, a gente vai relembrando, né? Mas essa foi ótima, né? Porque estava vivendo a vida lá, a gente sabia. Aí você voltou e depois você ficou mais um tempo lá. A gente não fez isso só contigo, não. A gente recuperou a Paulinha também, que foi passar um tempo fora, depois voltou para trabalhar com a gente. Mas acho que é muito raro você encontrar, naquele tempo, um ambiente que era meio que tudo ao mesmo tempo, né? Tinha gente super inteligente, era um ambiente mega competitivo, a pressão de trabalho era muito grande, mas, ao mesmo tempo, tinha uma compreensão e tinha uma vontade de criar equipes com gente boa, talentosa e que pudesse se comunicar muito bem em volta. Verdade. Eu acho que isso foi muito legal. E tinha muita gente jovem, né? Porque eu sinto privilegiado aí ter você, o Silvério ali, que sempre me apoiaram e me deram essas possibilidades, né? Sou muito grato, citei vocês no meu livro, porque realmente naquela época não era normal, porque é um funil, né? Então eu podia sair e tinha mais 50 na fila para querer entrar ali, né? Porque as possibilidades, principalmente de grana, no mercado financeiro são muito altas, né? Então, uma pessoa ali de 20 anos pensar em ganhar 6 dígitos, assim, era uma coisa muito irreal, assim, né? Até hoje ainda é, né? Então, eu vejo, quando eu olhava assim, eu ganhava mais que meus pais, juntos, assim, né? Então, era uma oportunidade muito incrível para ser jogada fora, né? Por isso que eu tive tanto debate, assim, interno em decidir e viajar, né? Por isso que ter o apoio de vocês foi tão fundamental na minha vida, assim, porque realmente é uma oportunidade muito grande, pensando em todos os traumas de escassez, né? Dos pais, dos avós, né? Por poder estar ali, poder ganhar essa grana, né? Eu queria saber de você também, como é que foi na tua jornada, se você já quis ir direto para o mercado financeiro, aí olhando 25 anos para trás, aí quando você começou, você já queria, você já sabia que você ia ficar os próximos 25 anos no mercado financeiro? Não sabia.
Eu achava que, no começo da minha jornada, eu achava que eu ia fazer marketing. Caramba. Eu fiz uma entrevista para uma empresa, para a área de marketing, passei, e aí eu fiz uma entrevista para um banco, para fazer um estágio, que eu passei também. Aí você fica naquela dúvida, né? Que é a dúvida que todo mundo tem, né? Vou fazer. E você não sabe, né? Você não tem a menor ideia do que você está entrando quando você está no começo da carreira. E a diferença de remuneração era tão grande entre as duas propostas que eu falei, vou nessa, né? Vou fazer aquilo que eu consigo pensar na minha independência financeira mais rápido, né? Mas você vai aprendendo. Muito difícil planejar a vida para frente, Ricardo, eu acho, né? 25 anos, mas nunca um ano é igual ao outro. Se você fizer esse exercício, eu faço com alguma constância, de tentar imaginar onde você vai estar daqui a 5 anos. Se você voltar no tempo, acho que é 95% de erro. Verdade. Não tem como então, você tem que viver o presente, entender as oportunidades, tentar ficar mais próximo possível de pessoas que você acha que tem a ver com você, que tem valores próximos, e tem que lidar com todas as incertezas, porque as coisas mudam muito rápido. Então, fazer um planejamento. Agora, estar perto do que você gosta de fazer ajuda muito. O que sempre me apaixonou pelo mercado financeiro foi essa experiência de você poder falar com empresas, falar com executivos, falar com gente muito inteligente, conviver com esse círculo de inteligência e nunca se acha. E eu acho que você sempre acha gente mais inteligente que você, né? Tanto para cima quanto para baixo. E, aliás, é bem comum. Mas, assim, você achar pessoas completas é mais raro, né? E você se cercar delas ao longo do tempo é mais raro ainda. Então, a resposta para a tua pergunta é o seguinte: acho que você tem que ter um objetivo, tentar ficar perto daquilo que você gosta de fazer, tem que se adaptar, mas o planejamento em si é raro, é raro. Agora, tem uma coisa que foi muito engraçado na minha geração, que é um diferente um pouco da de vocês, que as opções profissionais não eram que nem hoje. Então, tirando se você quer ser um dentista, um médico, eu acho que para ser dentista, médico, tá na linha de frente, não é essa galera aí, tem que ter um senso de dever, de propósito muito grande, né? Você acha que ser médico é quase um chamado, porque você lidar com o que você tem que lidar ao longo do tempo é mentalmente complexo também. Então, na época ali, sei lá, anos 80, 90 ali, você não era que nem Estados Unidos, assim, não, você ia ser administrador de empresa, engenheiro, médico, advogado, e não saía muito disso. Provavelmente você tinha alguma influência dos teus pais, né, para conduzir o que você estava vendo, eram os exemplos que você tinha, mas os meus pais eram, assim, a carreira executiva era uma carreira de multinacional, né, ou bancos. Então, você não tinha essa opção de falar, não, vou ser um blogueiro, vou ser tá no Instagram, fazer podcast. YouTube. Vou fazer podcast, vou fazer uma live. Não tinha isso. Não tinha celular, Ricardo. Caraca, outra realidade. Então, assim, a revolução que a gente passou nos últimos 10 anos, elas abrem muitos caminhos para você ficar questionando, mas hoje, olhando em retrospectiva, você tinha que pensar no dinheiro, no sustento, se tinha uma viabilidade de carreira, e tinha que trabalhar muito duro. Então, assim, não passava na cabeça, não passava pouco, mas da minha geração, de falar, não, você é um grande fotógrafo, você é um grande pintor, um grande artista. Você não tinha esse planejamento. Então, não era uma possibilidade real, assim, né? Assim, artista era associado a, tipo, a você ter realmente condições, assim, né? Por isso, e o mercado financeiro, eu acho que era quase que o topo dessa cadeia alimentar, né? Hoje, até talvez seja as startups, assim, né? Com os Googles da vida, né? Facebook, acabou a startup até sendo assim, mas naquela época, eu vejo que na minha época ainda era também o mercado financeiro, né? Ainda essas startups ainda não eram tão conhecidas, né? O mercado financeiro sempre atraiu grandes talentos, né? E a economia brasileira sempre foi um negócio tão bagunçado em que você lidar bem com finanças era quase um porto seguro, né? Porque
empreender no Brasil, você conhece muito bem, até hoje é uma aventura, né? Sim, então, por dia aí. Então, assim, fazer planejamento de carreira foi um negócio que nunca deu certo na minha vida. Sempre gostei de ficar perto, ter aqueles valores, tentar achar gente boa. Às vezes você toma decisões ruins, boas, aprende e vai convivendo, tentando ter um norte, né? Acho que o norte é procurar os valores, procurar isso, né? Mas, e montou um time excelente ali, né? Aquele time que a gente tinha montado ali com Lúcio, Paulo, Paula, o Rafa, vocês conseguiram montar um time muito bom na situação que era uma coisa muito nova, montar um time ali, né? E vendo com gente muito boa, né? Do lado, né? Silvério, Márcio Apel, Fabiano, era assim, são todos craques aí, estão todos aí no mercado e são muito competentes mesmo. Fizeram época, né? Sim. Eu sinto que aprendi muito só de meio efeito esponja, assim, lembra que a gente tinha aquelas reuniões mensais, né, que eu fazia ata ali, né, como estagiário, e eu ficava impressionado, assim, com o conhecimento mesmo, assim, né, conhecimento de tantos mercados diferentes, falava de câmbio, de juros, de bolsa, né, e era uma discussão tão alto nível que para mim era como uma esponja, assim, eu vejo que eu aprendi muito mais ali, eu vejo, estagiando e depois efetivado no banco, do que na faculdade, por exemplo, né, várias coisas da faculdade, eu estudei na USP, economia, sendo que eu queria estudar biologia lá atrás, mas estudei economia porque tinha esse lance do dinheiro, né? E aí acabei entrando nessa de, putz, a faculdade, eu aprendi algumas coisas lá, macroeconomia, né? Mas era muita teoria, né? E aí no banco ali eu aprendi na prática mesmo, tanto é que nos últimos 2 anos da faculdade eu meio que desencanei, assim, da faculdade, eu ia lá só para fazer prova, assim, porque eu vi que ali no banco eu tinha uma possibilidade real de futuro, e eu falei, a faculdade já não me serve mais, né? Então, os 2 primeiros anos eu aproveitei muito a faculdade, mas de curtição, de festa mesmo, mas no final ali eu vejo que eu estava bem focado na carreira no banco, era a minha prioridade número 1, chegava cedo, saía tarde, porque eu vi que tinha essa possibilidade, né, para quem realmente trabalhava duro, para quem entregava, para quem se dedicava, né, cara? Então realmente isso tem no banco, né, você vai, faz o seu ali, vai ser um pouco do American Dream, assim, né, de conseguir fazer as coisas, né, cara? Agora, não é só alegria, né? Tem um certo período de moeção de carne, né? Essa relação, ela, durante algum tempo, ela suga. Mas, assim, você tem que aguentar, tem que ser resiliente. Acho que os ambientes de trabalho eles mudaram muito, mas acho que era um processo bem comum na minha época. Eu queria fazer oceanografia. Caraca. Depois eu mudei para marketing. E acabei trabalhando com bolsa de valores. Então, você tem que se adaptar. E nesses 25 anos, você pensou, Edu, em voltar para a oceanografia, para o marketing? Teve algumas crises existenciais nesses 25 anos? Não, acho que você sempre tem, né? Porque o mercado financeiro é um negócio muito duro, muito competitivo, né? E acho que como todo lugar de desempenho mais alto, assim, você está repensando a vida o tempo inteiro, né? Mas eu acho que você tem que ter essa combinação de coisas para você aguentar, mas eu sempre vi o seguinte, né, que você nunca tem o pacote completo de tudo na vida, né? Você tem que achar pessoas legais para trabalhar junto, tem que ser bem... Todo mundo gosta de ganhar bem pelo trabalho que está fazendo, né? Sim. E você tem que ter autonomia. Você tem que ter algum grau de autonomia. Se você tem essas 3 coisas, provavelmente você tem a sua própria empresa, você é um cara muito bem sucedido. Mas, assim, nos ambientes corporativos, você, às vezes, tem que abrir mão, né? Você, às vezes, não é tão bem remunerado, mas você está num time bom, que o dinheiro não é tudo, então você tem que ver se tem autonomia para fazer as coisas, para tomadas de decisão. Se você tem pessoas boas da sua volta. Se você não tem pessoas boas da sua volta, você só tem um salário altíssimo, a frustração ela fica muito grande, né? Porque em algum momento você está num período ruim, não tem ninguém para te ajudar, a conta não fecha, né? Ou então você abre o cheque especial e alguém vai vir cobrar depois. Então, sempre gostei de olhar um pouco desse jeito. Acho que o mundo hoje melhorou bem, né? Você tem, acho que, o ambiente, um pouco dessa visão de ter lugares com um propósito mais bem construído, talvez, né? Com os valores mais arraigados. Mas eu sempre gostei de fazer o seguinte, né? Você perguntou se eu tinha crise de consciência. O trabalho não é tudo na vida, né? Se você... E eu vou...
um documentário que eu vi uma vez, que é meio inusitado para ficar falando aqui, mas eu escutei o vocalista do Kiss, que, acredite se quiser, ele era um fenômeno de marketing, né? Aquele rosto pintado. Ele mesmo. E ele falou o seguinte, ele fez um documentário uma vez, o documentário é bem ok, ele falou o seguinte, você tem que saber investir nos seus hobbies. O trabalho, às vezes, ele não te satisfaz por completo, mas você ter a independência financeira é muito importante. Mas se você usar isso para investir naquilo que você gosta, é um jeito muito especial de você não entrar numa crise existencial, por exemplo. Verdade. E os seus prazeres, eles vão mudando, né? Depende da época, né? E você tem que ficar alimentando eles. Uma das pontas de sucesso que eu acho interessante discutir é o seguinte, se você consegue viver do seu hobby, ou monetizar ele de uma forma positiva, eu acho que você está muito perto de alcançar uma felicidade muito boa. Então ele falava, olha da onde você tira a inspiração desse negócio, né? Então, ganha dinheiro, investe naquilo que você gosta e pensa em se aposentar com isso. Visionário, que foi o insight que você me deu ali, né? Depois, daí eu saí do banco ali, né? Fui viajar, passei os 3 anos viajando, e aí depois, aquele almoço nosso, queria que você relembrasse aquele almoço nosso, que você falou justamente isso, né? E agora, como é que você monetiza essa paixão, né? Como é que foi a tua cabeça quando você me viu ali viajando o mundo? Você achou que eu tava louco? O que passou pela tua cabeça ali? Eu tenho 2 frases que eu lembro desse negócio que foi muito, muito divertido desse almoço, né? Foi um almoço no Galetos, na Joaquim Floriano, né? Foi em 2012. Quando é que o World Packers nasceu? 7 anos, fez 7 anos agora, vai fazer 7 anos agora, dia 4 de fevereiro. Então, há 7 anos atrás, estamos em 2021, estou meio perdido nas datas aqui. Minha matemática não é tão boa igual a época do banco, viu, Edu? Foi perto de 2012, ali, 2011. E a gente conversou de 2 coisas. Você tinha acabado de dar uma rodada no mundo, né? E você chegou para mim, eu lembro direitinho dessa frase. Você, Edu, descobri a minha paixão. Eu amo viajar. Eu falei assim, então você tem um grande problema, Ricardo, porque todo mundo ama viajar e eu também. Então, como é que você vai viver disso? O que você traz das suas experiências que você pode transformar em alguma coisa positiva que pode ser um negócio? Eu lembro direitinho da gente ficar ali naquele meio que brainstorming, porque tinha várias coisas que estavam começando naquela época, né? Tinha programas de viagem na televisão que estavam começando a bombar. Verdade, canal né? Nem canal off ainda, era, acho que Bruno de Luca, né? O Zeca Camargo, aquela galera ali, né? Começava a viajar. Não tinha Bruno Instagram. De Luca, Zeca Camargo. Começaram a fazer programas assim de viagens muito, muito legais, né? Tinha Didi, Wagner, entre 1000 outros aqui que eu não lembro, né? Verdade. Tinha uma alternativa de você tentar fazer alguma coisa com relação à mídia. Quando você pensa em viagem, você pensa, obviamente, em agência de viagem, mas, assim, isso tudo tem que virar uma experiência. E você, depois de 1 ano disso, ou menos, você me apareceu com o World Packers. Que não é muito convencional também, né? Que não é muito convencional, né? Uma parada já meio esquisita, assim, né? Você vai viajar, vai trocar, né? Era uma parada meio esquisita. Sempre foi meio esquisito, assim, né? Como é uma startup, assim, né? Mas é uma coisa não convencional, né? Mas muito ligado à experiência que você teve de vida, né? Verdade. Assim, quem é que ia ter a sacada de tentar fazer algum ecossistema funcionando com hostels, né? Só alguém que tinha vivido essa experiência. Verdade. Então, acho que eu me lembro direitinho desse negócio, né? Eu amo viajar, falei assim, eu também amo, mas eu... que bom, né? Que bom você viajar. Também, eu quero viajar o tempo inteiro. E ali era um período muito confuso para mim, assim, porque eu tive essa experiência do banco, né? Eu juntei uma grana suficiente para eu viajar um tempo, né? Com uma vida muito simples, né? A taxa de juros muito alta no Brasil naquela época, um estilo de vida muito simples que eu viajava. E aí eu não queria voltar para o mercado financeiro, mas eu estava sentindo uma falta de um trabalho, assim, né? Eu estava já 3 anos na rua, assim, viajando. Então, foi um período difícil, porque eu ainda tinha dinheiro para continuar viajando, mas eu acho que esse negócio veio também dessa busca por algum trabalho mesmo, assim, mas eu não queria um trabalho que não me fizesse sentido, né? Então, acho que veio tudo esses... Mas eu lembro que foi um período difícil para mim de
voltar para o Brasil e não me sentir tão pertencente ali aos grupos, né? Me sentir meio isolado, mas também cansado para viajar de novo, né? Então ela veio nesse momento aí para dar um sentido aí para mim mesmo, eu vejo, né? Tanto como modelo de negócios, né? Mas quanto usar minhas habilidades no meu dia a dia mesmo, né, cara? Viajar é muito bom, mas identificar onde é a sua casa também é muito legal, né? Verdade. Criar uma hoje em dia eu tô bem feliz em casa. E aí teve o começo da Worldpackers, né? E aí eu criei aquele grupo, né? Um grupo de empreendedores, juntei outros startupeiros ali, né? Para um jeito de eu aprender também, né? Eu vejo que eu não sabia nada, assim, né? De startup, né? Que no começo eu li alguns livros, alguns amigos me mentoraram, assim, era uma ideia, né? Acho que você foi me ajudando, outras pessoas foram me ajudando também a virar um modelo de negócios. E aí eu juntei com esse grupo e a gente fez Você lembra dessa reunião que a gente fez lá no escritório da Paulista? Esse escritório, na verdade, o meu irmão tinha emprestado para a gente, né? A Worldpackers começou, a gente morava numa van, depois a gente ficou morando na cozinha da casa de um amigo, lá no Jabaquara, e aí depois meu irmão emprestou esse escritório, que a gente ficava dormindo lá, na verdade, dormia em colchão de ar ali, escondia os colchão de ar quando deu o pessoal, tinha um programador na Índia, e aí fazia esse grupo aí a cada 15 dias que ia lá comentar, e aí eu te convidei para ir lá também participar e dar ideias, sugestões, né? Como é que foi tua reação ali naquele dia, naquele grupo? Foi muito legal aquilo. Foi uma das experiências que eu lembro, foi muito divertido, porque um monte de modelo de negócio, a gente comia batatinha ou vinho de amendoim. Alguma besteira. Não lembro se tinha cerveja, mas devia ter. Tinha. Tem que ter. Mas acho que, assim, era um ambiente tão informal, tão novo, tinha gente muito diferente, né? E estava todo mundo ali batalhando. Eu lembro que a dinâmica era o seguinte, né? Toda semana tinha 4 startups que mostravam o que estavam fazendo. E todo mundo ia lá para criticar no bom sentido, para malhar e para falar onde achava que dava certo ou estava errado, né? Mas, assim, numa troca muito franca, comendo amendoim e se divertindo com o processo como um todo, né? Bem colaborativo, assim. E agora, era tão divertido, né? Porque acho que todo mundo ali gostava muito do que estava fazendo, né? Que queria que virasse. Mas você via também que tinha muita coisa que faltava estrutura por trás, né? Então, eram ideias sempre muito boas, assim, mas pegando o gancho daquilo que eu te falei, né? A autonomia, quando você está numa startup da sua própria empresa, é quase plena, né? Só que o salário é o do professor Raimundo, né? E as ideias, assim, de gente nova querendo dar o gás, a paixão chama muito a atenção. Então, foi muito divertido. Eu lembro que a gente ficava lá 3 ou 4 horas, parava, voltava. E agora, também era para mim, que estava meio que institucionalizado, vivendo o mundo corporativo, é um aprendizado, porque você sente que as coisas mudam, e mudam muito rápido nos ecossistemas, né? E a tecnologia está muito ligada a isso, mas atrás da tecnologia tem as pessoas. Então, você conviver com gente que tem paixão, independente se vai dar certo ou dar errado, é sempre legal, sempre legal. Hoje eu vejo assim, faz 10 anos que eu saí do banco, né? Com certeza, se eu tivesse continuado no banco, eu teria um patrimônio maior, eu teria juntado mais dinheiro muito mais dinheiro nesses 10 anos, né? Na carreira como estava estruturada, né? Obviamente, o mercado mudou muito, né? 2008 teve uma mudança, depois 2011, mas mesmo assim eu vejo que eu teria juntado mais dinheiro antes. Aquele ambiente ali eu aprendi muito, e acho que a base do banco me ajudou muito a tanto poder ir fazer essa viagem, né? Que eu fiz de 3 anos, quanto a base para montar a Worldpackers ser o que ela é hoje, assim, né? Então, eu vejo que muita gente começa o negócio sem ter essa base, né? Então, eu tinha realmente uma base muito boa de conhecimentos e relacionamentos que me permitiram criar essas coisas, assim, né? Então, eu sou muito grato por esse período, né? Por mais que várias vezes na minha vida eu me vi meio revoltado, não devia ter feito biologia, ou durante a viagem, principalmente, eu devia ter ficado viajando para sempre, né? Mas hoje, né, com um pouco mais de maturidade, assim, né, bem pouquinho ainda, mas eu vejo que eu consigo olhar com muita gratidão para esse período do banco, e tenho vários amigos, né, que continuam no banco e que têm suas trajetórias e que eu respeito e honro muito, assim, né, cara? Não, é muito legal, né? Também é uma viagem, né, cara? Também é uma viagem. Quando você vai ver a sua carreira, o que você está fazendo, o que você está passando, as decisões que você tem que tomar,
não é a viagem no senso de que você está indo conhecer um novo mundo, mas também é importante, faz parte de crescer, né? E você tomar essa pressão de vez em quando é bom, né? Você não pode ficar muito tempo também sem pensar em como monetizar as coisas, porque você tem que ter o propósito tem que aliar tudo para dar bem, né? Tem que pagar as contas, tem que comer, né? Eu já me vi numa época assim, meio revoltado com o dinheiro, revoltado com tudo, assim, né? Eu quero ficar aqui assim, hoje eu defendo muito a simplicidade, mas não a pobreza, né? Mas ter uma vida simples, mas uma vida abundante, né? Então, mas eu tive uma fase da minha vida que eu era meio assim, o dinheiro é ruim, né? Então, taxar o dinheiro como ruim é muito prejudicial também. O dinheiro é um meio, né? Um meio que pode estar na sua mão, pode estar na mão de alguém. Na sua mão você pode fazer muito mais coisa. Então, hoje eu consigo honrar também essa energia que é o dinheiro. Mas acho que você está certo, eu concordo totalmente com o que você está falando. O segredo é equilíbrio, né? Porque você tem que ir medindo as coisas. Às vezes, quando você está muito atrás do dinheiro, você vai deixando o resto para trás, que nem eu te falei, o resto cobra, né? Então, você vai envelhecendo, só tem uma vantagem de você envelhecer, né? Qual que é? Maturidade, conhecimento. Não pagar ônibus. É porque você consegue olhar as pessoas fazendo algumas coisas e falar assim, já vi isso acontecer, tá de novo, né? Então, você tem alguma experiência para tentar ter calma na análise, né? Não ser tão impulsivo nas coisas. E quando você envelhece, se você envelhece bem, você também vai mudando as prioridades, né? Você vai passar isso agora, mas você ter uma família também é um objetivo muito legal, né? Então, você se preencher com isso, ela é muito satisfatório. Então, você tem épocas e tem maturidades para tudo. Você não pode descuidar de todas as pontas, porque senão você fica para trás, você vai ter uma cobrança, né? Você não ter esse apoio, essa experiência de sei lá, estou falando mais no meu caso, de ver uma criança crescer, tentar ensinar para ela, ver essa convivência, ficar casado, que é uma aventura também, né? Mas isso tudo faz parte de você crescer. E a briga contra a natureza é muito dura, viu, Ricardo? Você vai ter experiência. Eu comecei a perceber nos 28 anos uma ressaca bem pior. Foi a primeira coisa que eu comecei a perceber. A ressaca. Com 33 agora. Quando você tem filho, tem um negócio que é incrível, né? Filho e ressaca não combinam, né? Choro de criança com dor de cabeça. Então, e a dor de cabeça você consegue controlar, né? O choro da criança, verdade. Prioridades, então, as prioridades vão mudando. Essa briga contra a natureza é um negócio muito engraçado. Eu sempre gosto de dar esses exemplos, né? Porque você vai tendo maturidade, passa... Hoje em dia você tem múltiplos jeitos de se relacionar, mas assim, passa pelo fato de você ter a experiência de ter um relacionamento duradouro de alguma forma, passa pela chance de você ter uma família, qualquer formato que ela seja, convivendo isso bem ou mal, e passa por você começar a respeitar os mais velhos, né? Porque você vai ficando mais velho e você fala, agora que eu entendo esse velho aqui. Então, a sua dinâmica emocional, ela muda também. Então, assim, às vezes você vai... Eu casei tarde, né? Você sabe disso, acho que você também. Sim. Eu tive filho tarde também, mas assim... É relativo, né? Relativo. Viveu uma vida intensamente, eu vejo, né? E na hora de ser, fez as coisas certas. Eu vejo que poder olhar para trás e não ter arrependimentos, assim, né? Todo mundo vai ter os seus questionamentos e tudo, mas poder ter vivido uma vida intensamente, né? E aí essa busca por equilíbrio que você falou, né, eu vejo que é sempre uma constante, assim, né, então eu vejo que me via uma época no começo da minha carreira muito focado ali na realização profissional, né, isso foi me levando até um ponto que eu falei, não, agora eu fui na viagem, né, ele foi muita realização pessoal, né, sonhos pessoais de viagem, né, e aí hoje eu tento equilibrar isso tudo, né, relação profissional, né, ter a carreira, né, o trabalho, os frutos, e a família, né, os hobbies, né, então eu vejo que é uma
batalha diária para mim, né? Assim, imagino com 2 filhos você, né? Como é que você vê essa questão, né, da busca pelo equilíbrio, harmonia, né? Eu tive que passar por um burnout, assim, na minha vida de empreendedora, de não aguentar mais nada, porque eu estava muito focando nisso, e aí o corpo uma hora trava, assim, né? Como é que você faz aí para 25 anos de mercado financeiro manter esse equilíbrio aí, essa saúde física, mental? É difícil, nem sempre você acerta, porque você tem que, às vezes você tem que priorizar algumas coisas, né? Então, às vezes a família precisa muito de você, às vezes o trabalho precisa, às vezes uma coisa conflita com a outra. Você tem que ir exercitando, né? Eu acho que tem que ir buscando o equilíbrio na experiência. Eu acho que essa é de novo, né? Ficar velho, eu acho que essa é uma das poucas vantagens. Mas tem que investir, eu acho que parte por um pouco do tudo que eu te falei, tem que investir em hobby, tem que investir em coisas que não são só o trabalho. Se você quiser investir na convivência com teus filhos, é um belíssimo investimento, né? Criar filho não é fácil, é uma das maiores baladas que tem da vida, é isso, né? Certeza de não dormir à noite, né? Mas depois você aprende. Por exemplo, quando você tem filho, você vê que você está indo para a cama às 9 horas da noite, você fala, o que aconteceu comigo, né? Aí você vê, se você acorda às 5 horas da manhã, você já está de pé. Então, a vida muda, mas você tem que se adaptar e você tem que fazer os investimentos corretos. Então, e eu acho que tem que trabalhar, porque nada vem de graça. Isso, para mim, é um negócio engraçado, porque não é... Você tem que trabalhar nos seus relacionamentos. Se você não trabalhar... Por exemplo, graças a Deus, a gente não se vê há um bom tempo, ainda mais na pandemia, né? Mas, sei lá, fisicamente eu não te vejo há mais de 2 anos, acho que tranquilamente. Mas se a gente não tivesse trabalhado o nosso relacionamento, a gente não estaria aqui. Verdade. Então a gente tem que ter aquele carinho de você ligar de vez em quando, mesmo que seja para falar besteira, né? Que a gente está tentando fazer uma live, a gente não está no nosso auge do informal, né? E se deixar a gente sem ninguém filmar, a capacidade da besteira escalar é grande, né? Ia ter muito pi. Mas é investimento, tudo é investimento, né? Então você tem que investir em viajar, você tem que investir em abrir a cabeça, né? Viagem é um dos negócios que mais abre a cabeça. Você tem que investir na sua educação emocional, na sua educação formal e... assim, você teve essas experiências, a gente podia fazer outra live disso em algum momento, mas assim, 2 anos atrás estava na China, passei 1 mês lá, né? Caramba. A China, assim, é a coisa mais próxima de Star Wars que a gente vai ver na vida, né? Caramba. Né? É praticamente outro planeta. Você vai para o Japão, vai para a Ásia, vai para qualquer lugar, você já foi 10 vezes mais lugares do que eu na sua vida, mas assim, a sua troca ali assim, você não volta igual de uma viagem que você vai para a Ásia ou você vai para qualquer outro lugar, né? Ainda mais quando você tem dificuldade de língua, você tem que se virar, você olha para uma placa, você não sabe para onde você está indo. Também como ler a placa, né? Se é para cima ou para baixo, né? Essa viagem realmente é uma... E a China, você sempre falou da China, lembra que você falava da China lá atrás, acho que desde a época que eu estava no banco, você já falava da China, assim, né? Que a China virou hoje, é meio todo mundo fala, mas eu lembro que você já falava disso lá atrás, assim, né? Eu lembrei de outro caso agora, Edu, falando ainda de viagens, né? Quando você foi na Worldpackers, né? A gente estava ali no começo do escritório, né? Você foi conhecer a startup ali, né? Como é que foi tua reação vendo ali o que a gente estava construindo? Foi demais, né? Porque, de novo, ali foi a monetização do que eu tinha visto do que a gente conversava. Mas um ambiente completamente diferente, né? E não tinha nada a ver com o ambiente de banco, né? Que eu via você trabalhando já, que a gente trabalhou junto. Então, te ver naquele ambiente foi muito divertido também, porque eu lembro das frases, né? Não vou falar a tradução literal, mas era assim, uma startup. Acho que essa é uma das definições que você deu lá, que eu acho muito interessante. Não sei se você vai lembrar dela. Vou puxar do chapéu aqui. Uma startup, ela, né, tem a parte de tecnologia, que são os nerds, né? Então você era obrigado a assistir Game of Thrones, né?
E os que jogam videogame, né? Não, metade joga videogame, metade fuma maconha. Era isso, né? Alguma coisa assim. Era isso mesmo. Então, hoje em dia a galera faz os dois juntos. Como é que você faz os dois juntos? Como é que faz se falar, né? Mas que tem esse desafio mesmo, né? Verdade. Então você tem gente técnica boa pra caramba e o fuso era diferente, né? O cara que tá programando lá põe um fone na cabeça e se bobear, o cara chega às 8 horas da noite e vai embora às 8 da manhã. E quem tem que construir o negócio, criar relacionamento, tá no horário normal, né? Então, como é que você casa isso? Isso é um desafio de gestão muito louca, né? Verdade, é constante, eu vejo que é parte desse equilíbrio também, eu vejo até hoje, assim, né, 7 anos de empresa, assim, é um desafio. Hoje eu acabei aprendendo algumas coisas nesses anos, assim, então hoje eu vejo que a gente manteve a cultura, né, a cultura da Worldpackers é muito parecida com a época que você foi, e eu vejo que a gente foi ganhando maturidade de gestão, de estratégia, né, a ter sobrevivido a essa pandemia, assim, como uma empresa de viagem, e hoje a gente está no mesmo nível do que era os números, assim, no mesmo nível do pré-pandemia, né? Então, eu vejo que a gente foi muito ágil, assim, a gente tomou uma queda grande, 80%, assim, na pandemia, mas desde então a gente cresceu 5 vezes aí, né? Então, acho que teve um aprendizado, né, uma maturidade do tempo mesmo, né? Acho que uma das coisas que você me ensinou também é isso, né? O tempo, a maturidade vem do tempo, assim, né? Das experiências, né? O importante é viver essas experiências, ir atrás do que você quer fazer, do que te faz feliz, aprender a monetizar disso, porque não dá para viver sem dinheiro, assim, e não ficar demonizando o dinheiro, né? Por ter tido uma experiência muito intensa no mercado financeiro e muito intensa viajando e conhecendo ashrams na Índia, ficando num caminhão na África e várias das experiências que eu tive viajando aí, eu acabei indo para mundos muito diferentes, assim, né? O mundo ali da Faria Lima é um microcosmo ali, né? Muito específico, assim, né, cara? Assim como vários mundos que eu fui vendo, e a startup eu vejo que também acaba sendo uma bolha de diversas maneiras, assim, né, cara? Mas assim, por trás de toda a tecnologia tem o ser humano, não adianta. Então, você tem a habilidade de fazer a comunicação e tentar traduzir. Eu acho que é mais difícil, o fator humano é mais difícil de você resolver do que o fator de tecnologia, né, cara? Eu acho que eu vou inverter a entrevista aqui, mas eu acho que nas conversas que eu tenho contigo é um problema tão grande quanto, né? Enquanto se você não tiver gente legal, a tecnologia também é o meio, que nem o dinheiro. E muita gente chega em mim assim até hoje e fala assim, eu quero abrir uma empresa, mas eu não tenho dinheiro e não tenho uma pessoa de tecnologia. Mas assim, muitas pessoas vêm. E eu também não tinha, não era assim, no começo, como é que a gente fez com o WordPackers no começo? A gente fazia as coisas manualmente, né? A gente fazia as trocas acontecerem sem ganhar dinheiro numa página do Facebook, né? Eu lembro que eu ficava falando com todos os meus amigos, assim, eu lembro que o like 1000 no Facebook foi numa festa de Réveillon no Rio de Janeiro, eu na balada, no Réveillon, pedindo para a galera dar o like na minha página. Então, assim, é muito foco, muita determinação, mas as pessoas acham que, assim, é dinheiro que falta, né, ou é tecnologia. E a WordPackers no começo era muito essa relação, né, de morar na van, morar no escritório, dormir no colchão de ar, só dava para contratar o indiano, que era muito mais barato do que qualquer outro jeito, era um site super simples, o site caiu, a gente fazia as trocas manualmente, não ganhava dinheiro por isso, só foi levantar investimento lá na frente, só foi ter receita lá na frente. Então eu vejo que é muito essa resiliência que você trouxe, né, e muito uma questão de fazer o que se gosta, o que se acredita, e assim, ir aprendendo no caminho, né, eu fui aprendendo muito no caminho, isso tanto na época do banco, quanto na viagem, quanto empreendendo, se jogar, né, ter essa atitude, ter essa coragem de se jogar, fazer alguma coisa, persistir nela, e muita gente desiste muito fácil, assim, né. E tudo isso sem enlouquecer no caminho, né. Porque... isso aí eu não consigo ainda enlouqueço, viu? Se aprender, me conta como não enlouquecer aí, mas eu dou umas enlouquecidas aí, mas atualmente eu sinto que eu tô numa fase mais equilibrada mesmo, acho que tá me ajudando muito morar na natureza, tô aqui morando em Maresias, uma coisa a gente sempre falava, né, você sempre também alugou casa na praia, né, então a proximidade do mar, do surf, assim, tá me ajudando muito, assim, a ter esse equilíbrio, assim, né? Às vezes tem um estresse rolando, vou dar um pulo, agora inclusive não dá pra ver, mas eu tô com o cabelo do mar aqui, eu vim direto do mar pro nosso papo aqui. Então são os benefícios de morar na praia. Pra sacanear, né? Isso aí você me falou pra tirar sarro, né? Duas coisas, eu falei, a cerveja na xícara e o cabelo molhado do mar. Eu tô aqui no meu home officezinho, fingindo que sou sério, mas assim, é divertido, acho que tá certo aí.
E aí, caminhando já para o fim do nosso papo, infelizmente, aqui, né, pelo horário, tá passando voando, mas queria um pouco saber de você, como é que está hoje, né, o mercado financeiro. Eu que estou fora aí há 10 anos, acompanho bem de longe, assim, né, eu vejo os movimentos da Bolsa, mas bem de fora, assim, né, o que você está vendo aí? Está otimista, está pessimista, uma visão geral aí do mercado para quem está fora? Eu me considero hoje um leigo de novo aqui. Falar do mercado, o papo estava tão bom, você foi chateado, né, cara? Mas, assim, o mercado financeiro ele está num momento inacreditável, né? E é uma grande oportunidade. O que está acontecendo é uma revolução também, do mesmo jeito que a gente vê a revolução e a gente discute mais a vida moderna, o digital, mas o mercado financeiro ele está em ebulição, né? Acho que nunca vi o que a gente está vendo hoje. Na época que você trabalhou com a gente discutia os IPOs, teve tanta empresa para o mercado, mas, assim, é pouco do que está acontecendo agora. Então, acho que, finalmente, você, com a taxa de juros no nível que está, você está gerando uma atração muito positiva para o mercado de capitais como um todo. E aí bolsa de valores, private equity, startup, fundos imobiliários. Bitcoin, tudo. Uhum. Então, assim, e tudo muito rápido. Então, assim, é um momento muito interessante, é um momento muito legal, é um momento de aprendizado gigantesco com a revolução que está acontecendo no mundo como um todo. A pandemia é um aprendizado muito grande também. A discussão de atuação de governo, a gente não precisa nem falar, que daria 80 horas disso. A questão de macroeconomia, o que está acontecendo com o resto do mundo, está cada vez mais complexo você traduzir isso tudo, mas, ao mesmo tempo, está num ambiente muito positivo. Então, acho que tem muita oportunidade, tem um caminho brilhante para o mercado financeiro, e o mercado financeiro também é meio, né? A gente falou de meio aqui, a gente usou essa palavra algumas vezes, mas ele é meio de você monetizar o sonho das pessoas, botar empresas para serem construídas, jogar o ecossistema para interagir de forma profissional. Então, tudo que está sendo criado pela essa geração que está revolucionando está chegando no mercado financeiro, já chegou nos Estados Unidos há mais de uma década, né? Fala de Google, Facebook, todas essas coisas, não vou cansar as pessoas aqui, mas está acontecendo no Brasil também, e isso está começando a aparecer agora. Então, hoje assim, falar de unicórnio do Brasil agora já não é um negócio fora da realidade, né? Os ecossistemas estão se desenvolvendo, teve muito aprendizado, teve muita paulada na cabeça, mas isso está começando a chegar no mercado financeiro agora. Então, vai ser muito divertido, porque, do ponto de vista de negócios lá fora, demora muito tempo para chegar no Brasil. Então, essa revolução que a gente viu de uma década, algumas coisas chegam antes, né? Fazer live aqui, Facebook, a rede social, mas algumas coisas estão chegando agora. Então, é um momento incrível, incrível. Então, não podia estar mais animado com o que eu estou vendo de empresas chegando, gente jovem querendo dar um tom diferente, revolucionando a parte corporativa, taxa de juros em baixa. Então, assim, do meu ponto de vista, a perspectiva é muito, muito boa. Agora, tem que sempre tomar cuidado, né? Não é aquele chamado a comprar tudo a qualquer preço. Tudo tem que ter equilíbrio, tem que tudo ser conversado. Os modelos de negócio são muito interessantes. Muita coisa não está monetizada nas conversas, ligando com as conversas que a gente teve agora, mas o mundo vai mudar muito nos próximos 10 anos, como mudaram nos últimos 10. Para acabar, né, você quer saber o que vai acontecer com o mundo, assim, o mercado financeiro é muito positivo, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, olha o que está acontecendo com as crianças, que é uma bela de uma dica. É uma bela de uma dica. Então, assim, ver televisão em 10 anos, vamos fazer as previsões aqui, vai ser raridade, né? Jornal físico, né? Papel. Jornal em papel já não existe mais. CD já ninguém mais ouve, né? Umas coisas que eram óbvias, assim, na minha geração mesmo, né? Na geração de quem há 10 anos ainda conhecia, já não existe mais, né, cara? Ricardo, o videogame virou esporte. Você consegue ter uma profissão dentro da internet fazendo conteúdo, que naqueles papos do começo era um negócio que dificilmente você vislumbrava, né? Então, assim, tá só no começo. E isso vem para o mercado financeiro. Então, de todas as formas. Então, está muito divertido, porque agora a reuniãozinha que eu tive com você para discutir startups, agora eu estou tendo no mercado.
Verdade. Hoje, Parte assim, daquela galera daquela época tá fazendo IPO agora, né? E tem vários para vir ainda, né? Isso é uma coisa que eu, por muito tempo eu fiquei assim, pô, eu quero fazer IPO, aí como minha empresa não cresceu no nível de IPO, assim, eu fiquei meio frustrado. Hoje eu consigo, né, olhar para isso e ser feliz pela vida que eu tenho, mas por muito tempo eu fiquei ainda nesses dois mundos, achando que eu só seria feliz se minha empresa fizesse IPO, assim, né? Eu tinha isso na minha cabeça, cara. Tá, mas muita gente teve uma trajetória e muita gente morreu no caminho, faz parte do negócio. O Brasil é empreender, né? É difícil. Então, assim, não podia estar mais positivo com o ambiente corporativo, empresas novas, dinâmica de mercado. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, o governo não atrapalha, né? Acho que qualquer um, aqui, lá fora, não é privilégio do Brasil você evoluir aí, ter os problemas de condução de governo que a gente vê. Isso é espalhado. Não estou falando mal ou bem de ninguém, mas eu acho que assim, o mundo está andando muito mais rápido que os governos, Ricardo. Isso está muito legal. Verdade, é o que você trouxe, né? Taxa de juros em baixa. A bolsa, às vezes eu olho assim, nossa, tá cara para voltar, mas assim, você fala assim, nossa, tá muito, se compara com outras coisas, né? Bitcoin deu essa paulada aí, né? Mesmo assim, você olha todas essas coisas, você fala assim, caramba, vai investir em quê, né? Assim, na minha época, quando eu me aposentei do banco há 10 anos atrás, eu falei assim, deixa o dinheiro na taxa de juros e já era. Quem tem um patrimônio grande faz isso. Hoje em dia não existe mais isso, né? Então você tem que colocar para circular mesmo, né? Então as coisas vão acontecer mais, né, cara? Né? Então, era fora da caixa ficar pensando em empresa, fazer a discussão que a gente teve de internet lá, de empresa de startups, agora está virando o normal. Então, assim, já é uma grande mudança, e só vai acelerar. Então, vai ser muito divertido. Eu espero estar no mercado para ver toda essa transformação. Os próximos 25 anos. Os próximos 25 anos sejam melhores ainda. Não tanto. Se quiser, né? Antes disso, eu quero ter a experiência de ser picado por uma jararaca. Vem aqui que a gente dá um jeito aqui. Eu falo com elas ali, Oi, Edu, para finalizar nosso papo, queria que você recomendasse um livro, algum livro que mudou sua vida, algum livro que seja relacionado ao mercado de capitais, seja relacionado à tua vida como um todo, que te inspirou e que você costuma já recomendar para as pessoas. Cara, que legal você ter feito essa pergunta, porque eu fiz uma recomendação de um livro no site da empresa, vai fazer menos de um mês. Um livro que eu adoro, Joseph Campbell, O Poder do Mito. Nossa, livraço, né, cara? É um livraço. O spoiler desse livro é que depois que você lê, ele é uma entrevista, né? Joseph Campbell foi uma das fontes para o George Lucas se inspirar para construir a trilogia do Star Wars inicial. Então, assim, virou papo de nerd aqui, mas, assim, ele faz uma construção incrível de um raciocínio, e isso vira filme. Ele faz de um jeito tão científico que ele quase estraga todos os teus filmes para o resto da vida. Passa lá como é que constrói a jornada do herói, do anti-herói, para onde se moveram os grandes centros de poder ao longo do tempo, como isso era representado pelos prédios mais altos, por exemplo, como o poder estava na igreja, depois foi para as corporações, o poder da imagem, quando você constrói a imagem de um mito, por que as pessoas veneram isso ao longo do tempo. Isso serve muito para o contexto de contar histórias. Então, contar histórias hoje é tão importante para você vender um projeto bem sucedido quanto as competências que você tem que ter. Então, é um processo, é um livraço, é uma entrevista assim, imperdível. Está ficando velho. Mas isso aí é timeless, né? Isso aí não perde esse conhecimento aí, cara, que esse cara downloadou aí. Se não quiser ler o livro, assiste a série, está no YouTube, aí é só procurar, você consegue ver os capítulos, é uma entrevista brilhante. Bom demais, excelente recomendação. Edu, quero te agradecer demais aí pelo tempo, pela energia e todas as coisas que você fez na minha vida, por ter me tirado da cantina, me levado para o mercado financeiro, me dado toda a liberdade para eu ter as reuniões que eu tive, de todos os IPOs que eu participei, tudo que eu aprendi ali, e ter me acompanhado, ter me dado dicas da empresa que eu abri, me acompanhado durante a minha viagem, me acompanhado aqui, e tá aqui hoje, né, fechando um ciclo de alguma maneira, mas eu vou só fechar esse ciclo quando você vier aqui, ficar aqui em casa com a tua família, em Maresias, e eu te levar para ser picada por cobra. Tá.
Ricardo, sempre foi uma honra, cara, é um prazer, né? Assim, a relação virou uma relação de amizade, aí a gente se fala com alguma frequência, podia se falar mais, o convite está aceito, já preciso só organizar, acho que a Cris não vai gostar muito do... Não fala da cobra, não fala da cobra, depois você mostra a entrevista para ela, vai que não tem cobra ela não, acabou, tá tranquilo. Mas assim, foi uma honra, é um prazer falar com você, eu aprendi muito com você também, acho que tudo é uma troca, então somar é que faz o negócio crescer, então acho que foi sempre um prazer, eu tenho orgulho de ser seu amigo também. Nossa, gratíssimo, Edu, gratíssimo mesmo, valeu demais e até muito breve. Tá bom, a gente se fala, cara. Boa sorte valeu, aí. Edu, abração. Tchau. Gratíssimo por escutar o Abrindo Caminhos, cada semana eu busco trazer pessoas aqui para ajudar a gente a abrir a cabeça de forma disruptiva, trazer novas perspectivas, né? Então hoje a gente teve o Edu aqui falando sobre essa minha vida aí de 10 anos atrás, quando eu trabalhava no banco, e todas essas histórias aí de menudos da Kelly Slater. Então peço para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, seguirem a gente no Spotify, comentarem no iTunes, darem review no iTunes, entrar no nosso canal no Telegram, baixar o meu livro pelo site, enfim, tem uma série de coisas aí para vocês fazerem para continuar essa conversa. Canal do Telegram, Instagram, grupo de WhatsApp, enfim, acho que o lance é a gente trocar. A ideia não é ficar parado aqui comigo falando aqui distante, eu quero ter mais interações com quem está ouvindo aí, Abrindo Caminhos. Então, obrigado por escutar, espero mais interação em qualquer um desses canais, eu estou em todos aí. Valeu!